Silêncio no estúdio, por favor. Atenção, câmera 1, 2. Câmera. Gravando. Rogério. Gravando. Vamos lá. Gravando. Ricardo Targino é cineasta e ativista de movimentos da cultura e da comunicação. Dirigiu seu curta-metragem Ensolarado, que foi um curta super premiado, e agora está lançando o seu longa-metragem Quase Samba. Ricardo, obrigado pela sua presença aqui no programa, um prazer te ter aqui. Prazer estar aqui, prazer poder falar sobre esse sonho, da possibilidade da existência de um cinema popular brasileiro. É isso, eu queria saber de você, de onde surgiu essa ideia de misturar questões típicas da mulher brasileira com corrupção policial, com diversidade sexual no interior do Brasil? Isso vem talvez desse lugar mesmo, do coração do Brasil. Eu sou filho do coração do Brasil, né? Eu venho de uma pequena cidade chamada Medina, lá no Gerais, no sertão mineiro. Eu digo que é uma sorte que eu seja um trabalhador da cultura, porque eu poderia perfeitamente ter sido bandido, podia ter sido gerente de boca, vapor do tráfico, ou podia ter morrido nas mãos da polícia, como tantos jovens da minha geração morreram nas favelas do Brasil. Para mim, a favela não é apenas a palavra mais bonita da minha língua, ela é certamente o nosso lugar mais sagrado, onde nós todos depositamos nossas maiores dívidas. E eu acho que era preciso, de algum modo, com o coração, tentar se aproximar para sentir as questões que tocam o chão do Brasil, que ainda mancham o chão do Brasil com sangue. As mulheres, elas são certamente as maiores vítimas de toda a violência. A violência que se dá no âmbito doméstico, dentro de casa, mas também a violência institucional, a violência que vem pela mão do Estado, pela polícia. Eu fico muito feliz que agora, na estreia de Quase Samba, a violência policial seja algo tão mais evidente, tão mais às claras, do que era quando nós escrevemos esse roteiro, quando nós filmamos esse filme. Embora o filme aborde isso, nós não pretendemos fazer discurso sobre essas questões. Assim, o filme, ele é um filme absolutamente sensorial. Ele quer, sim, sentir a enorme complexidade do nosso tempo e as aberturas todas que estão postas para nós como povo, para, talvez, quem sabe, inventar caminhos. E eu realmente acredito que o cinema tem condição de colaborar com o povo do Brasil, né? Porque nós somos um povo que tem uma inteligência popular incrível e que deve, de algum modo, a nossa arte, o nosso ofício, o nosso fazer, deve colaborar com a inteligência popular brasileira, deve estimular a sensibilidade popular brasileira, deve ajudar a democratizar a vida popular brasileira e, por que não, afirmar a beleza popular brasileira, sem complexo de vira-latas, porque o Brasil tem um interesse tremendo do mundo. É preciso reconhecer que nós estamos aqui, no Cone Sul das Américas, com uma sociedade multiétnica, multicultural e absolutamente miscigenada. É como se o mundo inteiro fosse se transformar no imenso Brasil, né? O contemporâneo, a globalização, o momento presente, faz com que as trocas, os cruzamentos e as hibridizações aconteçam. E o Brasil é um laboratório tremendo desse remix, esse remix que é de raças, que é de etnias, que é de culturas e que é, sobretudo, de sentimentos, porque, afinal de contas, somos um povo extremamente sentimental e um povo super musical. E aí, por isso mesmo, Quase Samba é também uma fábula musical, porque está aí a realidade, já para nos dar pancada. Então, se o cinema pode nos ajudar a sonhar e a cantar e a manter nossa esperança, pois é esse o caminho que a gente deve trilhar. Bravo! Ai, adorei ouvir você. Olha só, você escreveu esse roteiro na Espanha, quando você estava na Espanha. Comecei a escrever na Espanha. Você acha que esse distanciamento de estar, de repente, num país da Europa fez com que você conseguisse olhar, de certa forma, para essas questões de uma outra maneira, assim, para, enfim, esse lugar da mulher, você acha, de entender como essa mulher é percebida pelo mundo também, essa mulher típica brasileira? Eu acho que é uma coisa assim, necessariamente. eu escrevi esse filme tomado por um sentimento de saudade de casa. Você estava morando fora? Eu estava morando fora, eu morei 7 anos em Barcelona, estudei lá e lá eu comecei a trabalhar no cinema e a saudade que me tocava encontrava na música brasileira algum alento. Então eu acho que o caminho da música vem meio por aí. E também por ser um amante dos musicais mesmo. Eu realmente me comove muito pensar que durante o horror da Segunda Guerra Mundial, os musicais
ajudaram o mundo a manter alguma esperança, Uma algum lugar de alegria, né? sonho, né? Então, é por isso que esse projeto nasceu já do desejo de que ele pudesse ter uma veia musical. Além do mais, porque estamos num país de grandíssimos artistas populares, né? Que fazem música. Então, essa saudade e essa música brasileira são o ponto de partida para esse projeto. E depois os encontros que foram acontecendo, o encontro com Mariene de Castro, um encontro abençoado. A primeira vez que eu me encontrei com Mariene, formou-se uma chuva, uma nuvem em cima de nós. E choveu só no nosso set, assim. Eu produzi um programa na época de TV e Mariene era convidada. Lá, não aqui já. Mariene era convidada do programa e nós com o set todo pronto para poder filmar e de repente não pudemos filmar. Armou-se uma chuva e por causa dessa chuva, Mariene ficou e nosso encontro começou ali, um encontro já de uma natureza especial. A chuva, aliás, é uma marca assim, de quase samba. Todas as vezes, assim, no começo das filmagens, depois, nos dias especiais, o Arnaldo Antunes fez uma participação e nos ofereceu uma canção. Que barato! Ele fez uma participação sonora, né? Ele faz um locutor de rádio no filme. E ele nos ofereceu uma canção. O dia que ele veio para o estúdio, chovia. O dia da estreia do filme no Festival do Rio também chovia. A chuva, convém sempre lembrar, né? Somos 2/3 de água. A vida surgiu na água. E estamos embalados são fortes, né? Esses símbolos, assim mesmo, da natureza, ou enfim, as coisas que atravessam um processo, né? Eles ajudam a gente a contar a história também, né? E é uma ilusão achar que o nascimento de um rio é só quando a água começa a escorrer da superfície. Né? Tá vendo, né? O nascimento do rio tem um enorme processo ali atrás. E o filme é mesmo um filme de águas. E é um filme musical pra caramba também, né? É um filme que tem o canto de Oxum, das águas de Oxum, e a gravidez de Oxum, né? Porque Mariene de Castro fez o filme em seu último mês de gravidez. Ela é uma mulher que ainda toda inchada dessas águas da maternidade. Ela é uma linda mulher que está ali sendo disputada por homens. Havia uma certa provocação nisso também, né? Porque parece que a maternidade Você sacraliza as tabu, coisas, né? e claro. exclui a sexualidade, a sensualidade, a beleza. E não, assim, acho que o fenômeno da vida brotando ali dentro dela é certamente a maior beleza que tem. No filme, inclusive, né, para dizer como diz o poeta, eu ficava honrado de poder parar o tempo só para olhar para aquela barriga. Que lindo. E você filmou, quando você construiu o roteiro, enfim, o primeiro contato que você teve com ela já estava grávida? Como é que foi esse processo da gravidez dela para conciliar isso com as filmagens? Vocês tiveram que correr com a filmagem? Ela ficou grávida 2 vezes? Não foi um negócio assim? Ela ficou grávida 2 vezes durante o filme. Quando eu a conheci, ela estava amamentando seu segundo filho. Mariene tem 4 filhos. 4? Mariene, eu digo assim, ela é o corpo que dá vida a esse espírito de maternidade que a gente busca no filme, porque ela é uma mulher, ela é uma supermãe, ela é uma cantora popular, uma grandíssima cantora, sobe nos palcos e faz aquele espetáculo todo que ela faz, mas ela é uma mãe de família, principalmente uma mãe de família, e uma mãe de família de 4 filhos. Eu a conheci, ela estava amamentando o Pedrinho. Logo na sequência, eu convidei ela para poder fazer um ensolarado. Ela faz uma mãe de família no ensolarado. Você já tinha o roteiro do Quase Samba? Ainda não? O roteiro do Quase Samba já existia e já havia feito o convite para ela. Então, quando fomos fazer o ensolarado, eu disse, já que vamos filmar Quase Samba juntos, vou convidá-la para poder fazer. E Mariene, nessa época, morava ainda em Salvador, tomou um ônibus e veio de ônibus de Salvador até Itaubim, no Vale do Jequitinhonha, para a beira daquele rio onde a gente filmou o Ensolarado. E quando fomos estrear Ensolarado, já na sua estreia, eu convidei Mariene para vir para a estreia e Mariene me chega na estreia do Ensolarado com uma linda barriga. Nós já havíamos ganhado alguns dos prêmios que nos possibilitaram fazer Quase Samba e eu disse, por que não aproveitar essa barriga e essa mulher lindamente grávida e fazer algumas imagens? Então fomos lá, eu e Pedro Urano, meu fotógrafo, fomos a Salvador e entramos, né, graças à generosidade da mulher que abre a porta do seu parto para que a gente vá ali inventar uma história. E Mariene abriu a porta de sua família, de sua casa, do seu parto e nós filmamos o nascimento de Bento. Ai, Bento, que é o menino do filme, ou seja, nós utilizamos no filme, cinema como é também mentira, nós utilizamos ali aquele parto que aparece no filme, muito, é um sonho, né? O parto aparece no sonho, mas nós tratamos como se fosse o parto dessa gravidez que ela tá agora, sim. Embora seja o nascimento real de Bento. Mas a gravidez dela, que lindo! Que eu sinceramente acho
Bento é o ator mais incrível do filme. Ele tem quantos anos agora? Ele agora está com 3 anos. Ele nasceu, as câmeras desse filme estavam lá esperando por ele. Né? Que Então, ele barato. nasceu atuando já em Quase Samba. Que barato. Depois, quando ele tinha 1 ano e meio, nós filmamos Quase Samba. E a última cena que nós fizemos foi justamente aquela cena em que ele fica sozinho, no final do filme. Os homens, todo mundo se levanta da mesa e ele fica sozinho ali naquela mesa. Eu fui tomado de uma emoção tão grande. Eu me lembrava de algo que dizia Jean Renoir, o diretor de cinema, que dizia: a gente arma o set para que algum milagre aconteça. Esse dia eu tive a sensação de que eu estava diante do milagre. O milagre de que aquele menino, diante de uma equipe inteira, pudesse permanecer só na cena. É impressionante a forma como ele atua. E a criança tem um pouco essa disponibilidade, né, de entrar no mundo da fantasia de uma maneira potente e sem esquecer mesmo, né, as coisas que estão em volta e aí você é tomado por uma coisa mais forte. Eu gosto muito de crianças. Os meus filmes sempre têm crianças. Assim. Eu acho que é uma coisa tão pura no olhar, né? É e ao mesmo tempo nós precisamos mesmo olhar para eles, porque afinal de contas qualquer merda que a gente faça que impacta sobre a vida desses pequenos. É verdade. Né? Como povo, como sociedade, nós precisamos muito ter responsabilidade com nossas crianças. É verdade. Né? E a musicalidade do filme, você já tinha ideia de que seria um filme musical desde o roteiro, ou a presença de Mariene, a presença de Otto também, que faz o filme, né? Como você disse agora, o Arnaldo Antunes. Isso também trouxe um molho de sons e de músicas. Eu vivo cantando. Eu vivo cantando, sempre que posso. E é uma coisa que, nesses anos que eu morei fora do Brasil, e eu, graças ao meu ofício, posso ter a sorte de viajar bastante pelo mundo, uma coisa me chama sempre a atenção, que assim, em nenhum outro lugar do mundo você encontra tanta gente cantando sozinha, feito louca na rua. É verdade, isso é uma o coisa muito nossa, O brasileiro é um né? povo que canta. E digo, isso é talvez uma das nossas maiores características. Sim. Portanto, por que não sermos né, um cinema de musicais e assumir o musical também como um gênero tão brasileiro e também assumirmos as alegorias, né? Somos também o país das escolas de samba, enfim. O personagem de Mariene sempre foi o personagem de uma cantora de samba e a música já estava ali presente. E os encontros foram vindo. Otto, eu escrevi esse papel para ele. Otto é um doce de pessoa. Você já conhecia ele antes? Otto é um doce. Ele e é engraçado porque eu dizia para ele: nós precisamos fazer outra coisa, não é você. E eu ia escrevendo para ele, e as pessoas diziam: você é louco, como que você vai dar para um músico um papel tão grande? Porque afinal de contas ele faz o antagonista da história, né, assim, a cara do mal. Ele é um miliciano, um policial corrupto. Ele é um miliciano. E Otto faz brilhantemente. Eu ficava encantado cada vez que via a Otto em cena. A música ali, ela nasceu o projeto nasce, né? Quase Samba, imagina. O filme nasce como um projeto musical. Embora nós nos tomamos também, porque não temos realmente complexo de vira-lata, o desejo de fazer com que o filme tivesse alguma coisa bem própria do que é ancestral, do que é nossa raiz, portanto o samba, portanto o canto de Mariene de Castro, mas que ao mesmo tempo nós nos libertássemos de qualquer necessidade de fazer folclore, ou seja, não. Nós estamos fazendo uma obra de arte desse tempo. E aí por isso mesmo nós convidamos Pupilo. Pupilo faz um trabalho que eu tenho maior respeito e admiração, né? Os nomes na musicalidade de Pupilo, se você for prestar atenção nas carreiras com as quais Pupilo trabalha, Otto, Céu, agora com a Marisa Monte. Ele é muito talentoso. É super talentoso. E Pupilo veio e trouxe uma cara do presente, uma modernidade tamanha para a concepção do filme. E aí, mas rapidinho, ele faz como ator ou ele faz trilha sonora? Ele faz a trilha. Ah, que ótimo! Ele faz a trilha. E ele faz a trilha auxiliado por um tipo de encontro que só o Brasil produz também, né? Porque eu queria muito, eu quando criança pequena lá no sertão de Minas, ouvia muito sertanejo. Eu cresci numa época em que o sertanejo era o boom, né? O funk de hoje era o sertanejo para nós crianças lá do sertão. E a rainha do sertanejo era a Roberta Miranda, segue sendo a rainha do sertanejo. E eu dizia, eu quero provocar esses efeitos, assim, desses encontros e dessas misturas. E a Roberta Miranda tinha uma música que me interessava muito, que ela diz: vamos misturar polca e baião para ver no fim de tudo o que é que dá. Vamos misturar nossa emoção, amar, amar, amar. E fomos e convidamos Roberta Miranda para fazer, em parceria com o Otto, uma regravação de Meu Dengo, de sua música.
ela aceitou, ela veio para o estúdio, ela fez a participação, ela ficou comovida com uma versão, com essa releitura tão moderna dela, com a Cel nos backing vocals. Que Eu acho luxo! luxuosíssimo a gente Maravilhoso. poder permitir essa quantidade de encontros. Claro. Uma outra coisa linda é o encontro de Cel com Arnaldo Antunes, porque eu queria a voz de Cel também, sou apaixonado pela voz dela, e queria a poesia concreta de Arnaldo Antunes. Eu adoro a forma como Arnaldo escreve. E fiquei ali, né? Porque nós estamos falando de um filme de baixo orçamento. É sempre bom que se É diga. sempre bom lembrar. Né, que nós estamos falando dos filmes de baixíssimo orçamento. Mas uma coisa mágica, desculpa te interromper, mas eu acho que é isso, assim, porque quando você lida com afeto, você consegue, eu vejo na maneira como você fala, tô te conhecendo agora, mas, assim, me parece isso, assim, né, que é um filme de pessoas que amaram o projeto. Um projeto e aí, afetivo. Pois é, e aí o negócio vai fluindo e acontecendo vai sozinho. juntando gente mágica, Vai né? acontecendo sozinho. O Arnaldo Antunes eu não conhecia. Eu fui com muita delicadeza para fazer o convite, porque já pensando, porra, nós não temos dinheiro, não podemos pagar o cara. E aí, como é que você faz? O Arnaldo, se eu te disser que o Arnaldo não permitiu que a produção do filme pagasse o táxi que ele veio para o estúdio, Que legal. e que não apenas ele colocou a voz fazendo o personagem, mas ele nos deu de presente uma canção que quando chegou a mim, eu chorei como criança, porque ele... água ao lado, com você sou o sol, junto sei, para secar meu coração lençol. A canção chamava-se Varal do Amor e era uma canção que estava à espera de um dia ensolarado. Arnaldo me disse coisas lindas sobre o ensolarado, meu curta. E ele colocou também essa coisa da chuva, que estava sempre por trás de Quase Samba, e quis abrir o céu com a Cel, com a cantora Cel. Fizeram em parceria essa canção. A canção chegou para mim com o nome de Varal do Amor, depois quando o Cel pôs voz e estava pronta já a música, Cel decidiu mudar o nome. E a canção chama-se Coração Lençol. E eu adoro. Que lindo, né? Bonito. Coração Lençol. É. Havia também uma imagem que sempre eu trazia comigo quando eu filmei Quase Samba, até para poder me distanciar da dor que está presente no filme. Que é essa imagem de uma mulher que lava, né? Eu, numa comunidade do Rio, numa favela do Rio, tive a oportunidade de ver uma mulher que lavava para guardar de lembrança a roupa ensanguentada do seu filho, que a polícia havia matado. Eu jamais vou esquecer aquela imagem. Para nunca mais voltar a ver imagens como essa, que a gente tem mesmo que erguer projetos afetivos e que nós temos mesmo que propor para o Brasil uma reeducação sentimental e propor para esse país que nós sejamos mais mulher mesmo. Porque eu nunca vi dizer que uma menina entrasse numa escola armada e que assassinasse professores e alunos. Porque eu nunca vi dizer que uma soldada estuprasse em comunidades. Você está entendendo? Eu acho que... Tem uma potência do feminino, eu acho que há uma né, coisa no feminino que quase que nos obriga a colocarmos bonecas nas mãos dos meninos quando criança, para que eles brinquem também de aprender a cuidar, de aprender a dar afeto, de aprender a dar amor. Eu acho que nós estamos mesmo numa espécie de abismo do tempo. Nós chegamos num tempo em que nós não temos muitas opções, você está entendendo? Ou nós vamos inventar alguma coisa que ainda não existe, que ainda não tem nome, e nós vamos promover uma reeducação sentimental mesmo. Ou nós vamos fracassar como projeto divino, porque o planeta pede para ser salvo. Porque a integridade de nossas comunidades frente à morte dos mercados, a violência do dinheiro, a forma como se destrói a natureza, a forma como nós somos incapazes de pôr ponto final a tantas violências. Ou seja, é preciso, de algum modo, convocar nossos corações. É verdade. Ou nós convocamos corações e confiamos nos corações a capacidade de nos apontar um caminho, ou certamente nós não vamos escapar para dias ensolarados. E você acha talvez que a personagem Shirley, que é uma travesti vivida pelo Cadu Fávero, pode ter a ver com isso que você está falando? Assim, Total. desse símbolo que é o masculino, mas é o masculino feminilizado. Total. E é esse amigo, parceiro dela, alguém que está ali próxima do personagem da Mariene. O filme termina, né, com esses dois homens de posse dessas crianças. Né? Com as crianças restam as crianças com os homens. E Shirley tinha, além de um trabalho assim, o Cadu me deu um presente assim, trabalhando nesse filme. É isso que eu digo assim, das coisas do afeto, né? O Cadu emagreceu imensamente para poder fazer o filme. O Cadu embarcou naquela onda de tentar não fazer também nenhum clichê. Sim, que é fundamental. O Cadu, quando saía do set, quando terminava de filmar, né? Quando ia para o camarim, tirava a sua Shirley, guardava suas plumas. Tem a coisa dos cílios, que guardava são os super cílios de marcados, pluma. é. Ele
ele virava assistente de platô. Ele ia ajudar o set passando água, ajudando se a equipe precisava de alguma coisa. É essa que é a cara de teatro, família, né? né? Cinema para mim é mesmo família. E eu acho que só fazendo desse jeito, né, é possível a gente conseguir coisas loucas como essa, né? Que uma mulher grávida, no último mês de gravidez, uma mulher que já havia aberta a gravidez anterior, venha grávida para uma cidade onde ela nunca teve, no seu último mês de gravidez, para fazer um filme de uma pessoa, de um louco, de um monte de gente jovem. Eu digo assim, só muito amor mesmo. Haja amor. E vocês filmaram em Muriaé, que é uma cidade Filmamos interior em Muriaé. o filme inteiro. Como foi a receptividade? Como foi chegar com uma equipe de cinema Foi numa lindo, cidade do interior? Foi lindo. Nós fomos para Muriaé, não filmamos o filme inteiro em Muriaé, não. Tá uma parte do filme que é o mar, né? Que filmamos aqui em Paquetá, né? Essa coisa de uma ilha e essas águas também, as águas salgadas que são importantes para o filme. Mas filmamos quase tudo em Muriaé. O povo de Muriaé colaborou imensamente. Aquela região é uma região de cinema, né? Muriaé fica lá, de Cataguases, fica, portanto, dentro do polo de cinema da Zona da Mata. O polo de cinema da Zona da Mata, que vem fazendo, né? Assim, o Quase Samba não é o primeiro filme feito lá. Antes de Quase Samba já estreou O Meu Pé de Laranja Lima, Os Exilados do Vulcão, de Paulo Gaetan, que aliás ganhou o Festival de Brasília. Todos os filmes feitos ali naquela região, ao abrigo desse polo. A população de Muriaé sempre me comoveu muito. Nós fomos filmar a maior parte do filme no conjunto habitacional Nova Muriaé, que é aquela locação onde a gente faz a Casa de Teresa. Nós fomos filmar no Minha Casa Minha Vida. É um projeto habitacional, Minha Casa Minha Vida. E aquelas pessoas, elas foram parar ali, retiradas de comunidades que eram, em teoria, vistas como zonas de conflito, né? Elas sofrem, as pessoas que moram nessa comunidade, um terrível preconceito, o mesmo preconceito que pesa sobre as favelas. E a alegria daquelas pessoas, ao ver que nós retratávamos e que aquele espaço onde elas vivem serve sim a poder manipular e criar e inventar possibilidades de sonho, porque as pessoas viam ali quando a gente estava filmando que nós não estávamos fazendo nenhum filme, nenhum western propriamente de violência, que as imagens que nós estávamos fazendo ali eram imagens próprias de uma estética outra. As pessoas viam aquelas roupas, aquelas cores, aquelas pessoas atuando daquele jeito e as pessoas ficaram emocionadíssimas e se sentiram parte, colaboraram muito. Sempre há também os choques, né? Que são choques muito engraçados. Havia algumas famílias ali que são evangélicas e que, de algum modo, queriam nos... Não receberam bem. Eles punham muita televisão evangélica, muito rádio evangélico. Alta na hora da filmagem. Alta na hora da filmagem. Que e eles pena. tentaram, de algum dia, sabotar também o set. Eles trouxeram o culto para a porta do set. Mas nós utilizamos no filme e é lindo. Nós filmamos aquilo, sabe? Sei. Porque eles viam Mariene de Castro, eles viam tanta pulseira, tantos balangandãs, e eles viam Shirley daquele jeito, eles falavam em pomba gira e diziam que aquilo era uma macumba. Eles não entendiam. Sim. E nós também queríamos abrir nosso coração para eles. Sim. Então nós permitimos que eles fizessem o culto. Nós, aliás, fomos para lá para o culto com a câmera, filmamos. E Isso entra no filme isso também, entra de no alguma filme forma? Perfeitamente, porque afinal de contas é isso, né? A gente Tá aberto pra vida a gente pode também, misturar né? coque e baião, a gente pode misturar... É sobre isso que fala. A gente pode misturar mandinga, os batuques e os ritmos de Oxum e do terreiro, mas nós podemos misturar também com as religiosidades tantas que existem aqui. Sim. Nós podemos conviver todo mundo em paz. Nós não precisamos de fundamentalismo. E no Brasil isso é preciso dizer também, né? Estamos num momento em que é preciso afirmar, sem fundamentalismo. Por favor. Para mais caberem amor. as trocas, Mais né? amor. Para caberem os afetos. E o roteiro, quando você escreveu, você é um autor também que consegue... você fecha no que você escreveu ou você gosta de abrir? Você gosta de trocar, né, de ter espaço da improvisação? Eu gosto Como é que muito, você lida eu com gosto muito de isso? improvisar, eu gosto muito de me abrir ao que a vida vai fazendo. Né? Por exemplo, nós quando encerramos a etapa de filmagem lá em Muriaé, nós tínhamos previsto uma etapa à frente, alguns meses depois, que fosse justamente essa etapa pós-parto. Né? E a história se transformou bastante ali naquele momento. Cada vez que o filme parou, esse filme nós começamos e paramos algumas vezes. As primeiras imagens nós fizemos ainda em 2010, que é o nascimento de Bento.
Depois nós voltamos a filmar o ano passado, em junho, e nós filmamos a retinha final ali em março. Há uma reescritura que eu acho que é permanente. Esse roteiro ele só termina mesmo quando essas imagens se chocam contra a tela do cinema, porque a montagem para mim também é tempo de escritura. Né? O Bresson dizia isso, um filme nasce e morre 3 vezes. Quando você escreve, quando você faz e quando você devolve essas imagens para o mundo. Também. Então, quando agora nós já havíamos montado o filme, nós estávamos nessa etapa já de trilha sonora e de som, eu que me considero parte também da luta popular, afinal de contas, por minha origem social e pelos meus compromissos com o povo do Brasil, venho acompanhando todo esse imenso processo que o Brasil entrou desde junho, de um reavivamento da vida, da participação na vida política, né, ou do desejo dessa participação. Eu disse, eu não confio numa obra de arte que esteja sendo feita num tempo em que acontece algo assim e que não dialoga com isso. E eu dizia, como que eu vou trazer? Aí você veja bem, o filme... Mas você já tinha essa temática de alguma forma antes disso tudo acontecer? Isso já estava no filme. A presença da polícia já estava no filme. Interessantíssimo. Né? A presença da polícia como um agente de violência já estava ali dentro do filme. E aí, de repente, eu comecei a respirar o gás lacrimogêneo. E esse gás lacrimogêneo me dizia, eu preciso, de algum modo, por compromisso e, sobretudo, pelo desejo que nós possamos, né, democratizar a vida popular brasileira, preciso trazer isso para o filme. Não como discurso, mas como uma sensação dessas grandes questões, desse momento complexo que nós estamos vivendo. E como nós estávamos no ambiente do rádio, eu digo, eu vou trazer o rádio que tem contado essas histórias. Né? Eu estava naquela manifestação do Maracanã, onde um repórter da CBN chorava ao vivo, vendo a Polícia do Rio jogar bombas de gás dentro da Quinta da Boa Vista, refúgio das famílias cariocas. Crianças. E aquilo ali, aquele dia, quando eu contei mais de 30 bombas, eu disse, isso precisa estar no filme. Então, eu trouxe para dentro do filme, para o rádio que o filme já estava inscrito, isso do momento presente. Estou te dizendo isso por quê? Porque o roteiro, você escreve um roteiro de um filme o tempo todo. Inteiro. O tempo todo. E aí trouxemos. E eu queria trazer justamente, assim, não fazer o caminho do discurso, mas fazer o caminho materialmente, né? Pensando no filme enquanto imagens e sons organizados para ser sensorial. Então, o que fizemos? O filme começa com uma trilha sonora e tudo aquilo que se escuta no começo do filme, nós não colocamos na edição de som. Aquilo Pupilo pôs na composição do tema de abertura. Eu pedi a Pupilo, quando compôs o tema de abertura, que incorporasse as vozes das ruas, aqueles barulhos de bomba que nós... Né? E aí escrevi o texto que o Arnaldo faz um texto como locutor, né? Um texto meio manifesto. E ele diz isso, né? Tambores lacrimogêneos, iluminai os terreiros, os campeões da bola, a ala dos passistas, todos os poetas, cantores dessa nossa linda favela. Eu acho que a brincadeira é essa, saber reconhecer que estamos num tempo de uma grande abertura e que essa abertura exige alguma coisa de nós e que a gente deve também confiar em nossos corações, ouvir mais eles diante dessas coisas todas que estão acontecendo e talvez fazer o que o coração diz que façamos. Ai, obrigada. Obrigado você, Puxa uma delícia vida, de conversa. Eu já gostei de você. Antes de ver o seu filme, vou gostar mais ainda. Obrigado vocês que ficaram aí. Se você quiser ver a entrevista na íntegra, revistadocinemabrasileiro.com.br. Semana que vem a gente está de volta. Até mais. Ei, querido. Obrigado. Que legal. Que legal, muito boa conversa. Me dá um abraço.